Você já deve, em algum momento da vida, ter encontrado alguém desastrado ou desastrada. Sabe aquela pessoa que derruba as coisas só de encostar, que troca as coisas de lugar, aquela pessoa atrapalhada, digamos assim. Sabia que existiu um santo que era assim? E além disso tudo, ele mesmo se chamava de irmão burro, por sua baixíssima instrução? Hoje vamos conhecer mais sobre São José de Copertino, o santo que voava. Literalmente. Antes de iniciar, gostaria de te convidar a deixar seu like, pois essa história vai te impressionar, e com toda certeza vai agradar mais pessoas. Por isso te peço que também compartilhe esse vídeo, em especial com estudantes. Fica comigo nessa história e você vai entender por quê. José Maria Deza nasceu em 17 de junho de 1603 na modesta cidade de Cupertino, situada na Itália. Sua família enfrentava duras condições financeiras, o que o levou a nascer em circunstâncias humildes, assim como Jesus, numa simples estrebaria. Desde tenra idade, José Maria teve que trabalhar arduamente para contribuir com as despesas de sua casa. Embora tenha começado a frequentar a escola, um sério problema de úlcera gangrenosa interrompeu seus estudos por um período de 5 anos. Sua mãe desempenhou um papel fundamental na sua formação inicial, narrando histórias da vida dos santos. Foi por meio dessas histórias que nasceu nele o desejo de ingressar na ordem dos frades franciscanos conventuais, o que ele tentou fazer aos 16 anos. No entanto, a falta de educação formal o impediu de concretizar esse sonho, forçando-o a retornar ao trabalho. Mais tarde, ele renovou seu compromisso com a vida religiosa, mas novamente encontrou resistência devido à sua falta de educação formal e aos êxtases religiosos que frequentemente experimentava, levando-o a perder o controle sobre objetos que segurava, o que não era adequado para a vida comunitária. A miséria financeira de sua família foi ocasionada por uma dívida adquirida inadvertidamente por seu falecido pai. O Supremo Tribunal de Nápoles determinou que, ao atingir a maioridade, José Maria deveria trabalhar sem remuneração para quitar essa dívida, essencialmente o tornando um escravo em termos legais. José então buscou a ajuda dos frades da sua primeira tentativa de vida conventual, que lhe proporcionaram apoio nos estudos. Após enfrentar inúmeras dificuldades e demonstrar uma incrível força de vontade, ele conseguiu passar no exame para se tornar diácono. José tinha um conhecimento limitado do Evangelho, tão limitado, que segundo algumas pessoas contam, ele sabia apenas uma única passagem bíblica de cor. Eis que de forma notável, quando submetido ao exame episcopal, o bispo solicitou que ele comentasse justamente a única passagem que ele conhecia. Posteriormente, durante o exame para a ordenação sacerdotal, o bispo, impressionado com a preparação excepcional dos primeiros candidatos, decidiu admitir todos os outros, incluindo José, sem questioná-los, o que pode ser considerado uma intervenção divina. Eis que naquela época, os candidatos a futuros sacerdotes eram questionados com questões bíblicas e teológicas das mais difíceis e complexas. Existia um número muito grande de vocacionados e somente os mais preparados e inteligentes eram selecionados. No convento, José abraçava com humildade os trabalhos mais simples e se dedicava aos necessitados com grande devoção à Virgem Maria. Além disso, ele recebeu o dom da ciência infusa, permitindo-lhe falar com profunda sabedoria teológica, mesmo com um pouquíssimo conhecimento formal ou de estudo. Ou seja, José, por total dom de Deus, poderia ser visto como um desastre, um tonto, que pouco sabia das coisas, porém isso era como os homens o viam. Deus, por outro lado, concedeu uma inteligência, totalmente divina, fazendo com que por pura graça divina, a inteligência para questões teológicas e doutrinárias, viessem ao simples José. Seus êxtases e até mesmo levitações, admiravam as pessoas e seus irmãos freis. Um simples momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e pronto, ele entrava em êxtase e começava a levitar. Tais fatos levaram a Inquisição a questionar se ele não estava explorando a credulidade popular. No entanto, em um momento diante dos juízes,
ele experimentou uma levitação, o que resultou em sua absolvição. José foi aprisionado e teve as mãos e os pés amarrados a bolas de aço, contudo, ao ver o Santíssimo, levitou à frente de todos os juízes, o que impressionou a todos. Ainda assim, foi decidido que ele deveria permanecer isolado para evitar causar medo ou confusão entre as pessoas. Ele foi então enviado para Ósimo, onde viveu até sua morte em 18 de setembro de 1663. José dedicou a fase culminante de sua vida religiosa à adoração da Sagrada Eucaristia e ensinou que deveríamos preparar nosso coração para oferecer a Cristo nossa inteligência, memória e vontade. Canonizado em 1753, José de Cupertino é o padroeiro dos estudantes que enfrentam dificuldades. Sua vida é uma demonstração do mérito genuíno dos santos, que aceitam humildemente a miséria, a doença e as limitações pessoais em vez de se revoltarem contra elas. José é um exemplo inspirador para todos nós, destacando as 4 principais práticas de uma vida católica coerente, enfatizadas pela Igreja: a oração constante, a devoção à Santíssima Virgem e à Eucaristia, e o serviço humilde aos necessitados. Ele não apenas foi santo em vida, mas também continua a ser um modelo exemplar no seio da plenitude da Trindade. Ainda nesse vídeo, iremos rezar uma oração, pedindo a intercessão de São José de Cupertino. Hoje, na cidade de Osimo, encontra-se uma imponente igreja franciscana sob a administração dos frades franciscanos. São Francisco de Assis visitou Osimo 2 vezes, em 1215 e 1220, e a igreja foi erigida após a conversão de membros da comunidade à ordem franciscana, sendo consagrada em 1234. Com a beatificação de José de Cupertino em 1753 e a iminente canonização, os frades optaram por uma significativa reforma da igreja do século XIII, adaptando-a ao estilo do século XVIII. Em 1771, os restos mortais de São José foram solenemente depositados sob o altar, e a nova igreja recebeu sua consagração 10 anos mais tarde. O nome da igreja foi alterado de Igreja de São Francesco para Igreja San Giuseppe da Cupertino. Em 1796, o Papa Pio VI elevou o título da igreja à dignidade de basílica. Atualmente, a igreja abriga uma rica coleção de obras de arte dos séculos XVIII e XIX. Destaca-se, talvez, a pintura mais renomada na sacristia, criada por Mazzanti em 1781, retratando São José em êxtase diante da Santa Casa de Loreto. Os restos mortais de São José de Cupertino são reverentemente preservados na cripta, que foi construída em 1963, no 3º centenário da morte do santo. Acima da sacristia, os aposentos originais do santo foram mantidos em seu estado original. Os visitantes podem contemplar os 3 quartos onde ele descansou de 1657 a 1663, bem como o oratório onde celebrava a missa diariamente. São José de Cupertino é reverenciado como padroeiro dos aviadores, pilotos, estudantes e daqueles que enfrentam doenças e limitações mentais. Muitos estudantes italianos buscam a sua intercessão antes de enfrentar provas e exames acadêmicos. E daqui a pouco vamos rezar pedindo a intercessão de São José de Cupertino. Ele falava com os animais. Parece incrível, mas São José de Cupertino tinha dons extraordinários, entre os quais ele se comunicava com os animais. Eis algumas curiosidades sobre a vida do santo. Expulsava demônios. Embora tenha sido escolhido por seus superiores para realizar exorcismos, São José de Cupertino sempre se considerava indigno desse poder. Por essa razão, recorria a uma simples frase quando confrontava o maligno: se desejas, saia desta pessoa, mas faça não por minha causa, mas por obediência aos meus superiores. Surpreendentemente, os demônios obedeciam à sua ordem. Possuía o dom da bilocação. Conta-se que, quando sua mãe estava à beira da morte em Cupertino,
ele também estava em Assis, e soube da notícia imediatamente. Um frei relatou que São José apareceu com uma intensa luz no quarto de sua mãe, que, após vê-lo, partiu para a vida eterna. Em Assis, seus superiores perguntaram a São José por que ele chorava amargamente, e ele explicou que sua mãe acabará de falecer. Mais tarde, muitas testemunhas afirmaram que o santo havia acompanhado sua mãe em Cupertino. Curas e milagres. Certa vez, um homem arrogante dirigiu-se a São José, dizendo-lhe: embora eu acredite em tudo o que você faz, é apenas por causa do hábito religioso que você veste, e não por você como pessoa. Acredito em você se conseguir me curar com o simples sinal da cruz sobre minha ferida. Com humildade, São José fez o sinal da cruz sobre a ferida, e o homem foi imediatamente curado. Ele também restaurou a visão de um cego simplesmente colocando sua capa sobre a cabeça dele. Aleijados e coxos eram curados ao beijar o crucifixo que São José segurava diante deles. Além disso, pessoas doentes com febre alta foram curadas quando o santo fazia o sinal da cruz em suas testas. Convertia protestantes. Em um episódio notável, o príncipe luterano Dom Frederico visitou Assis com duas escoltas, uma católica e outra protestante. Durante a missa celebrada por São José, na hora da consagração, a hóstia consagrada ficou inexplicavelmente dura como pedra, e o santo não conseguiu dividi-la. Ele devolveu a hóstia à patena, chorando de angústia, e levitou a uma altura de cerca de 1 metro antes de conseguir parti-la com grande esforço. Quando questionado sobre o motivo disso, São José explicou que era devido aos corações endurecidos dos presentes na missa. No dia seguinte, o príncipe retornou com seus acompanhantes, e durante a missa celebrada por São José, a cruz na hóstia consagrada ficou negra. Mais uma vez, o santo levitou com a hóstia durante aproximadamente 15 minutos, enquanto chorava. Esse milagre tocou profundamente o coração do príncipe e de seu acompanhante, levando-os a converter-se à fé católica. Falava com os animais. Sempre que São José de Cupertino começava a rezar em um campo, as ovelhas se reuniam ao seu redor, escutando atentamente suas orações. Andorinhas voavam em grupos ao redor de sua cabeça e o acompanhavam por vários quarteirões. Muitos acreditavam que ele se comunicava com esses e outros animais. Esses frequentes fenômenos místicos, por si só, não apenas evidenciavam a clara intervenção de Deus na vida de São José de Cupertino, mas também revelavam sua ardente caridade que o impelia em direção ao Senhor. A contemplação das verdades divinas exercia uma influência tão profunda sobre sua alma que seu corpo, também elevado, não podia permanecer indiferente às alturas de amor e santidade às quais Deus o chamava. Portanto, confiando em sua intercessão, podemos pedir a São José de Cupertino que nos obtenha a graça de sermos atraídos pelas verdades da fé, que iluminam nossa inteligência e adoçam nossa vontade com o mais divino sabor. Vamos agora rezar a São José de Cupertino. A oração dos estudantes com dificuldades. São José de Cupertino, amigo dos estudantes e protetor dos examinandos, venho implorar a sua ajuda. Você sabe, por experiência pessoal, quanta ansiedade acompanha a tarefa do estudante. E quão fácil o perigo do desvio intelectual e do desânimo. Você que foi, prodigiosamente, assistido por Deus nos estudos e nos exames, para ser admitido às ordens sagradas. Peça ao Senhor luz para a minha mente e força para a minha vontade. Você que experimentou, tão concretamente, a ajuda materna de Nossa Senhora, Mãe da Esperança. Peça a ela por mim, para que eu possa superar, facilmente, todas as dificuldades nos estudos e nos exames. Amém.
Se você conhece algum estudante, alguma pessoa que gostaria e precisa ouvir essa história e oração, não se esqueça de compartilhar o vídeo com a pessoa. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, para mais vídeos como esse. Essa foi a história de uma pessoa totalmente desacreditada pelos homens, porém acreditada por Deus. Nunca desista dos sonhos de Deus para a sua vida. E o nosso vídeo se encerra por aqui. Obrigado por ter assistido. Deixarei aqui ao fim do vídeo mais alguns vídeos que você vai gostar de assistir. Até a próxima e que Nossa Senhora abençoe você imensamente.